Olá, o Trajetórias já está no ar e a gente segue a nossa série em homenagem aos jornalistas. Afinal, por trás de cada grande acontecimento sempre tem um jornalista pronto para dar a notícia e manter o mundo informado. Esse é o principal papel da imprensa. Por isso, meus caros colegas jornalistas, hoje a manchete é vocês. E quem a gente convida para participar dessa conversa conosco é o professor, pesquisador da área, jornalista, doutor em comunicação e cultura, Marcos Santuário, que já está aqui conosco. Professor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer, Vanessa, obrigado pelo convite. Inclusive, deixa eu contar para vocês, o professor Santuário, eu tenho a honra de dizer que foi meu professor também, né? Então é momento de relembrar um pouquinho, né, professor? Sempre. Porque além de jornalista, o senhor forma jornalistas, né? Como que é olhar e ver quantos profissionais estão aí atuando graças ao senhor? Essa é uma grande felicidade, sabe, Vanessa? Eu lembro em aulas, você deve lembrar em alguns momentos, tem alunos que perguntam assim, professor, o senhor só dá aula ou trabalha também? Né? No começo a gente ri dessa brincadeira, tal, mas aí começa a entender que, às vezes, na lógica, no pensamento de alguns, ser professor quase que não é uma profissão. A profissão é o que você faz além disso. Então eu brinco e tal, mas entro na jogada dizendo que, além de ser professor, eu trabalho também, porque há mais de 30 anos eu continuo exercendo a profissão de jornalista, que é a minha paixão, né? Inclusive, professor, o senhor atua numa área bem específica também, onde se destacou bastante. Afinal, o Marcos Santuário, ele é crítico de cinema, curador do Festival de Cinema de Gramado, né? Sempre presente nessas críticas que são feitas à questão do Oscar, agora que, né? A gente se destacou tanto esse ano, graças a Deus, né, professor? É verdade, o Oscar esse ano virou Copa do Mundo, né? Virou pop, eu diria, né? Todo mundo falou sobre isso. E como tu dizes, eu trabalho num jornalismo específico, né? Eu me formei para isso, eu sempre entendi a minha tendência no jornalismo cultural, apesar de que quando a gente entra, tu sabes bem, né? Quando a gente entra no mundo do jornalismo profissional, a gente está disposto a fazer tudo. Né? Porque a universidade também nos prepara para todos os assuntos. Depois é que a gente vai buscando as especificidades e vai descobrindo qual é a nossa tendência, o que eu gosto de realmente fazer, o que eu tenho mais vontade de seguir. E eu sempre tive esse contexto cultural na minha vida. Né? E dentro da cultura, ainda mais específico, o universo do cinema e do audiovisual. Né? E aí eu sempre digo aos meus alunos e colegas que eu fui construindo a minha carreira com essa visão, né? Aonde eu quero estar. E aí eu fui fazendo, às vezes, muitas coisas que não eram exatamente isso, para chegar e entrar nesse caminho. Né? Eu sei que o senhor está acostumado a contar a história de outras pessoas, mas hoje eu quero contar a sua história. Então eu quero que o senhor comece nos contando por que o jornalismo, professor. Eu diria assim, eu não tinha como não ser jornalista, porque a comunicação sempre fez parte da minha personalidade. Né? Eu nasci numa família de somos seis irmãos, todos vivos ainda, e eu sou o quinto deles, e a gente manteve sempre uma relação muito boa, muito saudável, de muita comunicação, e eu sempre fui um dos mais comunicativos. Então isso já foi marcando um pouco a minha personalidade. E lembro que na minha pré-adolescência eu já era leitor do Correio do Povo. Claro, não lia grandes matérias, mas eu me interessava exatamente por ver a programação de TV e a programação de cinema. Hoje falando parece, que coisa, vendo só no jornal, mas é que só tinha, né, Vanessa, naquele momento, estou falando lá dos anos 70, né? Então eu comecei já me alfabetizando jornalisticamente no Correio do Povo, né? E aí eu lia lá todos os dias a programação de TV para ver que filmes e que coisas eu gostaria de ver na televisão. E aí, bom, isso foi crescendo em mim. Entrei na universidade em Caxias do Sul, onde eu nasci, lá na UX, num momento em que não havia jornalismo e a comunicação era só relações públicas. Mas eu sabia que iria abrir a faculdade de jornalismo no Brasil. E aí eu decidi então começar em RP e para depois fazer a migração. Aí eu fiz um ano de relações públicas, conheci gente fantástica, fiz novos amigos, isso foi excelente. Só que os meus planos mudaram porque naquele ano eu já estava
fazendo música, porque eu também estudei um pouco de música, e eu tocava piano, tocava teclado, que foi onde eu comecei a estudar música, e violão, né, que é o universo de todo mundo. Eu digo isso porque foi o ano que eu conheci um movimento cultural latino-americano chamado Viva la Gente, e eu decidi integrar esse movimento por um ano, viajar pela América Latina durante um ano, para depois voltar para a universidade. E acabei ficando 8 anos fora do Brasil. Aí eu viajei por 13 países na América Latina. Quantos anos o senhor tinha ali para fazer? 19 anos. Aos 19 anos eu decidi trancar minha faculdade. Foi difícil para a família italiana entender isso. Eu já estava empregado, eu trabalhava na Marco Polo, trabalhava na programação e no controle de produção dos ônibus, uma empresa ótima, tinha um futuro, tinha comprado meu primeiro carro, quer dizer, estava na universidade, era quase assim o outro filho encaminhado, e de repente, põe, né? Mas aí, aos poucos, a minha mãe foi sempre muito aberta a essa ideia, me apoiou. Meu pai ficou reticente, mas depois, com o tempo, entendeu. Aí eu fiquei 8 anos fora do Brasil, viajando, fazendo música e trabalhando culturalmente em 2 aspectos, Vanessa, que também acabaram fortalecendo ainda mais esse meu universo da comunicação e do jornalismo. Além de fazer música urbana e folclórica nos espetáculos a cada 15 dias numa cidade em algum país, a gente também convivia com famílias, porque nós não nos hospedávamos em hotéis, a gente ficava hospedado em casas de famílias. Então, eu tenho até hoje amigos dessas famílias que me receberam lá nos anos 80 em várias partes da América Latina. E aí também me deu um conhecimento muito maior. Eu entendi que o mundo não acabava em Bento Gonçalves, né, de Caxias, que Porto Alegre era grande, mas não era tão grande quanto outros lugares, e que o Brasil não era o único lugar do mundo. E aí as minhas fronteiras se ampliaram e também me levou para um universo da globalização, né, que foi também um tema importante na minha formação acadêmica e jornalística. Aí eu fiquei esses 8 anos, conheci vários veículos de comunicação também em vários países. Nós mesmos fazíamos divulgação, dávamos entrevistas, fazíamos matérias, críticas. Então, eu fui ali praticando também um jornalismo incipiente e aprendendo na prática algumas coisas. Depois, terminado esse tempo, eu fui convidado para morar no Uruguai e terminar lá minha universidade. Então, eu sou formado pela Universidade Católica de Montevidéu, no momento pré-internet e tal, né, que os professores vinham de várias partes do mundo para Montevidéu, que é a capital de um país, diferente de Porto Alegre, que é a capital de um estado, né? Então, todo mundo que vinha a Buenos Aires, a Lima, Santiago do Chile, passava por Montevidéu, os grandes pensadores e pesquisadores. E aí a minha formação também foi muito intensa. E fui exigido muito no espanhol, claro, porque um aluno estrangeiro numa universidade estrangeira precisa aprender bem a língua. Então, eu agradeço até hoje meus professores de literatura e língua espanhola que me ajudaram a aprender o idioma e entender tudo isso. Fiquei esse tempo lá, me formei e voltei ao Brasil. Vim morar em Porto Alegre, fiquei morando sempre em Porto Alegre e fiz a revalidação dos meus estudos na Unicinos, em São Leopoldo, porque em Montevidéu a Universidade Católica é jesuíta e aqui a Unicinos também é jesuíta. Então, fiz ali final, 6 meses, na verdade, para que o meu diploma fosse realmente aceito no Brasil como jornalista. E aí também tem coisas super interessantes, porque foi ali que eu também entrei no jornalismo aqui no Brasil, porque a partir de colegas em comum, assim, em aulas na universidade, eu acabei convidado para uma vaga de repórter de cultura no jornal NH de Novo Hamburgo. E aí fui, e aí eu tenho assim grandes memórias com gente fantástica assim que foram abrindo caminhos, né? O Roberto Nilson foi o meu primeiro editor-chefe lá no NH, em Novo Hamburgo e tal. E ali eu comecei a fazer um trabalho jornalístico interessante. Depois disso, olha só, eu caí na Unicinos exatamente para terminar, para conseguir a revalidação do diploma, mas também para conhecer o professor Paulo Torino, que foi quem
4 anos depois, me chamou de volta para a Unicinos para ser coordenador de jornalismo da 103.3, a rádio que a Unicinos havia conseguido a concessão. Junto com o Luiz Aquino, eu e ele trabalhamos nesse universo da constituição do jornalismo. Aí eu saí do Grupo Sinos e fui diretamente para a Unicinos. Fiquei ali vários anos, a gente construiu a programação junto com o Flávio Bernardi, né? E era música e jornalismo. Hoje falando parece tão simples, mas eu estou falando de 1997. 10 a de Rádio novembro. Unicinos era de um potencial. Eu sei porque eu sou de São Leopoldo, né, professor? O potencial que tinha aquilo. Sim, foi muito forte. Os responsáveis pela universidade apostaram muito nela. A gente constituiu um grupo forte de jornalismo, com jornalistas formados, com estagiários, com bolsistas, voluntários, e gente que e hoje está aí em várias partes do Brasil e do mundo. Nosso chefe era também de lá, sabia? Nosso chefe, o Clayton. Olha aí, então assim, passou muita gente por lá, então foi um lugar muito importante. Aí, em determinado momento, eu saio e o Grupo Sinos me chama de novo. E eu, quando saí do Grupo Sinos, eu já era editor de cultura. E lá também tive a felicidade, antes de conhecer o João Manuel, o Maneco, que também me ensinou muito no jornalismo lá. E aí, quando eu voltei como repórter especial e depois, de novo, retomei a atividade de editor de cultura lá em Novo Hamburgo. Mas como a nossa vida jornalística, ela nos leva às vezes para lugares que a gente não imagina. Quando eu estava fazendo mestrado na PUC, trabalhando o tema da globalização e da comunicação na América Latina, eu recebo um telefonema de um editor de cultura de Porto Alegre, que trabalhava aqui num jornal em Porto Alegre, mas que era meu colunista de TV lá no Jornal NH. Ele mandava toda semana por malote, que é uma coisa que muita gente hoje ainda não deve saber mais o que é. Hoje mandaria por WhatsApp ou por e-mail, no máximo, mas né, ele datilografava os textos sobre os artistas famosos da TV brasileira, os diferentes canais, todas as fofocas e tudo mais. E ele mandava com fotos por uma bolsa, que era um malote, por um carro específico que ia daqui de Porto Alegre a Novo Hamburgo. E nós publicávamos lá todo domingo, no caderno de domingo do Jornal NH, na contracapa, com diagramação do Gilmar Tacho, o Tacho, querido Tacho, que muito ensinou também nesse universo do jornalismo, da diagramação. E aí ele fazia isso e tínhamos uma relação telefônica, né? Oi, fulano, mandou? Mandei. Ah, obrigado, estava ótima da semana passada, legal. Semana que vem de novo, valeu, um abraço. Ok. E um dia ele me liga e diz, Marcos, eu acabei de não ter mais aqui o meu editor assistente, eu queria muito que tu viesse trabalhar comigo. Aí eu disse, legal, de repente vou pensar. Eu estava morando em Porto Alegre ainda, né, na Zona Sul, todos os dias ia para Novo Hamburgo, pela BR, sabe bem, essa viagem hoje está menos complicada, mas era bem problemática e tal. E aí eu decidi ver essa proposta com bons olhos. Era ganhar menos, mas trabalhar num jornal chamado Correio do Povo. Um jornal de projeção nacional e com muitas outras possibilidades e tal. E eu pensei, fiz cálculos e pensei, legal, vou encarar essa. E isso foi em 1999. E até hoje eu ainda sou editor do Correio do Povo, na parte de cultura, junto hoje com o meu ex-repórter, que hoje virou meu colega editor também, que é o Luiz Gonzaga Lopes. Trabalhamos muito bem juntos com a Adriana Androvandi, uma ótima equipe de jornalistas, estagiários. E depois fui ainda mais me especializando na área de cinema e com o tempo eu me tornei o crítico de cinema do Correio do Povo e colunista aos sábados ali também. Então, um pouco isso assim para fazer essa cronologia, né, de tempo E a importância, né, professor, desse papel que o senhor desempenha, porque a gente sabe que, infelizmente, a cultura, ela muitas vezes é vista como supérflua ainda. Tem até aquela música que a gente não quer só comida, a gente quer cultura, diversão, arte, né? E é isso que os jornalistas setorizados ali na cultura fazem. Eles desmistificam isso de que a cultura é para a elite, muito pelo contrário. Olha a gente com a nossa síndrome de vira-lata pensando que o Brasil não merecia um Oscar. E o que aconteceu, né, Marcos? É só acompanhar. É que a gente que acompanha
acompanha, Vanessa, isso diariamente, durante muito tempo, a gente não se surpreende com isso, porque a gente vai vendo esse processo, né? No meio desse meu caminho profissional, eu acabei, então, também entrando especificamente nessa área de cinema, e há 15 anos eu sou um dos curadores do Festival de Gramado, como tu disseste. Eu digo isso porque há 15 anos eu assisto pelo menos 300 filmes brasileiros por ano. E eu vejo como tem crescido a qualidade, né, do trabalho de cinema brasileiro. A gente não tem visto muito chegar nas telas, mas isso é outra coisa, né? A gente tem produção, distribuição, né, e tem exibição. Né? São esses 3 focos fundamentais. Em produção, nós fomos crescendo de uma maneira excepcional. Só lá nos anos 90, na metade dos 90, é que com a entrada, o fim da Embrafilme, diferentes situações políticas que houve naquele momento, o Brasil desceu na produção e quase não produziu mais filmes. Ali teve uma crise e foi quando nós, no Festival de Gramado, vimos a transformação do festival brasileiro para um festival latino-americano. Aí foi quando a América Latina entrou em Gramado. Então, acompanhando todo esse processo que lá em 2012, quando me convidaram para a curadoria de Gramado, eu comecei a trabalhar com 2 grandes ícones do cinema, né? Com o José Wilker, queridíssimo, grande ator, todo mundo conhece a vida dele, quem não conhece vai dar um Google lá para saber, ator, diretor, produtor, um cara excepcional, que me ensinou muito também nas nossas conversas sobre cinema, e com o Rubens Ewald, um dos maiores críticos de cinema que o país já teve, os 2 já foram dessa para melhor, né? Mas em alguns anos nós trabalhamos juntos lá e a gente remodelou o Festival de Gramado para que ele pudesse ser ainda mais inclusivo e chegar ainda mais ao público, para que os filmes pudessem sair do festival e os filmes não morressem no festival, mas que eles nascessem no festival. E desses últimos 15 anos tem acontecido muito isso. Um filme ganhador do Festival de Gramado do ano passado estreou nos cinemas há poucos dias, que é Oeste Outra Vez, um filme maravilhoso com o Babu Santana e tal. Então, assim, a gente que acompanha esse universo de cinema, como eu estava dizendo, não se surpreende que o Brasil tenha ganho o Globo de Ouro com a Fernanda Torres e o Oscar com o filme que a Fernanda Torres atua com o Walter Salles. E agora, nesse final de abril, eu estou indo para Madrid para acompanhar de novo, todos os anos eu acompanho a entrega do Oscar do cinema ibero-americano, que se chama Prêmios Platinos de Cinema. Então ali é onde os filmes ibero-americanos disputam um grande prêmio que é mundializado hoje, aí é conhecido como o Oscar, né? E Ainda Estou Aqui, o filme do Walter Salles concorre e a Fernanda concorre a atriz. Então, assim, a gente está nesse meio, sabe como é que, aonde a gente pode chegar e como é que ele funciona. E como tu bem disseste, a gente, no jornalismo cultural, a gente tenta trabalhar nesse universo de inclusão, de abertura, entendendo bem, como tu disseste, nessa trajetória eu percebo, quando tem que cortar alguma coisa, normalmente se corta na cultura. Exato. Corta recursos, corta na cultura. Mas aí, a gente, se olhar profundamente, vai ver, por exemplo, que nós que vivemos uma pandemia, o que nos salvou mentalmente na pandemia? A cultura. Né? A cultura era os filmes, né, os filmes do cinema, hoje na televisão, o streaming, as plataformas de streaming, as lives dos músicos, as lives de peças de teatro, né? Os escritores, quer dizer, a gente teve a cultura como um elemento básico para essa sustentação, inclusive da saúde mental, né, do nosso povo. Então ali se ninguém viu em outro momento, ali ficou claro isso. E a outra questão também é olhar para números, Vanessa. Quem gosta de números vai ver enquanto significa ampliação de PIB em todos os países, inclusive no Brasil, quando se aposta na cultura. A cultura não é um poço sem fundo de dinheiro que vai ser colocado. A cultura é um lugar que, quando utilizado esse dinheiro com inteligência, qualidade, em produções que realmente valem a pena, ela tem um retorno financeiro maravilhoso, sem ainda dizer que
há uma indústria criativa por trás disso. São muitos empregos, são muitas famílias, é uma roda, né, que move também a economia nesse sentido. E a visibilidade, né, que coloca o país ali também é importante esse desenvolvimento, né, professor? Exatamente, porque aí tem outra indústria, a indústria do turismo. O que atrai as pessoas no turismo? Tá bem que é o carnaval, que é a praia, que é não sei o quê, mas assim, nós temos muito mais que isso. A gente ainda trabalha, às vezes, com esses estereótipos do milênio passado. Só que o Brasil é muito mais do que isso. E a gente hoje conhece os países, em geral, muito através das telas, né? E hoje com as redes sociais, as mídias em geral, muito mais. Então, as pessoas que estão lá na Croácia, né, e olham, olha, cinema brasileiro, olha as cidades, tem neve, tem campo, tem não sei o quê, né? Quer dizer, a cultura, nesse universo específico do cinema que eu estou dizendo, sem falar das outras artes maravilhosas, é uma forma da gente exportar também o que temos e o que somos, que nem sempre está na primeira manchete dos veículos internacionais, né? O tempo passa voando, né, professora? Já estamos aí quase no finalzinho do nosso programa, mas antes de a gente finalizar, eu quero... Toda a gente começa com um sonho, né? Eu comecei jornalismo com um sonho, aquele sonho de mudar o mundo, né, tentar revolucionar tudo. E a gente acaba pensando que não dá muitas vezes, mas mesmo assim a gente não desiste. Qual foi o sonho do senhor quando o senhor começou no jornalismo? Olha, hoje eu vivo um sonho muito maior do que eu tinha, né? Porque quando aquele garoto pré-adolescente lá lia no Correio do Povo, né, a programação de televisão e tudo mais, eu imaginava, bom, talvez um dia eu faça alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí quando foi se ampliando, a minha visão de mundo foi se ampliando também, meu desejo de trabalhar nesse mundo. E aí entram dois aspectos, né? O aspecto de vivenciar esse jornalismo cultural e aonde eu vou, aonde eu faço, aonde eu produzo, fazer isso com rigor, com qualidade, com uma técnica apurada, pensando nas pessoas, né? Que as coisas são importantes, mas as pessoas são muito mais, né? Então, pensando nas pessoas. E depois esse universo em que eu me meti, quando eu comecei a fazer mestrado e depois no final doutorado, me envolver com a formação acadêmica. A gente está falando de um programa sobre jornalismo, eu quero deixar muito claro que a formação jornalística é fundamental. Quando a gente fala de diploma, o diploma é a mostra de que houve ali uma formação técnica e ética, que é isso que a gente trabalha na universidade. A técnica cada vez mais apurada, tal, e a ética cada vez mais rigorosa para um mundo que precisa tanto. Então, jornalista formado e diplomado tem muito mais qualidade e muito mais potencial para gerar riqueza, gerar cultura e transformar o mundo. E cá entre nós, jornalista mesmo é quem tem a formação, né, professor? Não há dúvida. Então, um recadinho para quem está nos assistindo, para os seus alunos e também para quem está começando no jornalismo, professor. Legal. Bom, eu sempre digo em aula que se você quer rotina, não faça jornalismo. Se você quer uma vida sem grandes surpresas e novidades, não faça jornalismo. Mas se você quiser uma vida realmente intensa e se você está preocupado realmente em ajudar a transformar o mundo, transformando o nosso pequeno universo, que é a primeira maneira de fazer isso, faça jornalismo e busque uma formação qualificada, né, em universidades que tenham qualificação e não pense só no tempo, né? O tempo passa se você fizer ou não fizer, então melhor fazer bem. Professor, muito obrigada por ter vindo. Muito além disso, eu quero te agradecer, porque graças ao senhor eu cheguei no jornalismo, graças ao senhor, a todos os seus colegas professores também. Hoje eu estou aqui, a gente se formou como jornalista e eu quero te agradecer por ter me inspirado tantas vezes, continuar me inspirando. Parabéns pelo trabalho e vida longa, né, para o jornalismo cultural. Eu que agradeço o espaço, essa convivência e parabéns pelo teu trabalho. Então, esse foi o professor, jornalista, pesquisador, doutor em comunicação e cultura, crítico de cinema, Marcos Santuário, conversando conosco, trazendo toda a sua trajetória dentro do jornalismo. Mas a gente está só começando essa série, ainda tem muitos outros jornalistas que vão vir compartilhar a sua trajetória conosco, por isso fica nos acompanhando por aqui. É bem como o professor Marcos Santuário falou, né? A gente não consegue muitas vezes mudar o mundo, mas quem está ali nos acompanhando enquanto jornalistas pode ter certeza que o mundo daquelas pessoas a gente transforma assim.
assim. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. A gente se vê na próxima. Até lá!